Uma boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje utilizando como prece inicial um texto de Emmanuel do livro Paz e Renovação. Diz assim: imunização espiritual. Se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário te convenças que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação, que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho, que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém, que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema, que sem amor não há base firme nas construções espirituais, que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho, que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo, que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão, que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio, que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar, e que, em suma, não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem à terra, mas também cooperar através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Emmanuel. Hoje falaremos um pouco sobre progresso espiritual, né? Progressão espiritual. Vamos inicialmente utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É o item 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. Lembrando que erraticidade é onde se encontra o espírito nos intervalos das suas encarnações. Entre uma encarnação e outra, espíritos em progresso se encontram na erraticidade, no mundo espiritual, né? Chama-se erraticidade esse momento aí, esses intervalos entre as encarnações. Na leitura do Evangelho, ele diz assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade, conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir. Tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas.
Observamos aqui nesse texto que os espíritos usam a palavra infinito. Por isso que muitas vezes ouvimos que não existe uma regra geral para todos os espíritos, né? As nossas condições, elas são diferentes ao infinito uns dos outros. Por isso que não se pode estabelecer uma regra geral para a situação de cada espírito, para que passarão cada espírito de uma forma diferente de acordo com a sua condição. E essas moradas na casa do Pai que ele fala aqui, é o universo, que ele se refere ao universo, de acordo com os nossos sentimentos, eles variam. Eles podem variar ao infinito, da felicidade à infelicidade, da alegria à dor, as situações morais no que ele se refere, né? Então, é por isso que não se generaliza nunca aquilo que passaremos como espíritos, porque vai depender muito da condição moral. E no Livro dos Espíritos também, no livro 2º, capítulo 1º, e ele fala da progressão dos espíritos, na questão, no item 7, logo após a escala espírita que ele nos mostra. A escala espírita, ela é contida na questão 100 até a 113. Das 100 a 113 ele nos mostra a escala espírita, mas nós pegaremos aqui hoje a progressão dos espíritos na questão 114 em diante. Então, na questão 114, o Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Respondendo, os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Questão 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Muitas vezes é uma questão que vem muito à nossa mente, né? As diferenças de condições dos espíritos. Se isso foi criado dessa maneira, muitas vezes não entendemos como podem ficar esses distanciamentos são criados, né? Então ele pergunta: uns espíritos foram criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Vejam que nós mesmos criamos as distâncias entre a dificuldade, né, e o progresso e a evolução espiritual, nós mesmos, à medida das nossas escolhas diárias, das nossas escolhas nas decisões que tomamos, do esforço que colocamos nas nossas decisões, nas nossas tarefas. Tudo isso vão criando aí, dia a dia, as distâncias, as diferenças. E por isso que eles mencionam o infinito como
como sempre um tempo que nós teremos para reduzir, para avançar, para corrigir as nossas dificuldades. Então, na questão 115A, ele continua perguntando: segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Respondendo, eles falam: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. A questão 116. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Olha só que resposta interessante, né? Todos se tornarão perfeitos. Todos nós nos tornaremos perfeitos um dia. Devagar, né, como eles falam, devagar, porque esse devagar é de acordo com a nossa vontade. Por isso, porque a nossa falta de vontade é muito grande ainda. Nossa falta de determinação, né, de sermos ali objetivos nos nossos propósitos, no nosso avanço, no nosso esforço. Por isso que eles mencionam que é devagar. E aí ele diz, né, queria que Deus tão grande, tão justo e tão bom fosse pior que vós mesmos, quer dizer, não questionarmos ali a justiça de Deus. Questão 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Será que depende de nós esse avanço? Já até sabemos a resposta, né? Mas eles dizem assim: certamente, eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Aí entram as diferenças entre os espíritos, né? Aqueles espíritos mais dóceis, mais obedientes, mais disciplinados, que entendem melhor aí essa condição, essa vontade de Deus, que aceitam, que não lamentam, que não reclamam, que não se rebelam. Eles aprendem mais rápido, se instruem mais depressa. E por outro lado, aqueles rebeldes, aqueles que não aceitam, aqueles que reclamam muito, que se insurgem contra as leis, sejam as leis de Deus, sejam as leis dos homens, né, que não aceitam, esses demoram mais para aprender. Essa comparação como crianças é muito fácil, é muito didática para nós até entendermos. Uma criança dócil, ela se instrui mais depressa do que uma criança rebelde. Assim somos nós como espíritos. Quanto mais dóceis formos, mais disciplinados, mais obedientes, mais sermos entendidos, esclarecidos, mais rapidamente evoluiremos. Então, para terminar aqui, na questão 118, falam assim: os espíritos podem degenerar? Respondendo, eles dizem não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu o conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Olha, é muito importante essa resposta, né? Quando verdadeiramente superarmos uma prova, adquirirmos um conhecimento real, né, na essência,
jamais perderemos essa condição e não retrocederemos na nossa evolução, não perderemos mais. Podemos parar, podemos ali estacionar, como eles dizem, mas não voltaremos para trás. Isso é muito importante, né? Por isso a nossa luta é em melhorar sempre, em buscar as conquistas morais, as conquistas espirituais, porque sabemos que essas não perderemos jamais, certo? Então, ficamos por aqui hoje, possamos refletir sobre essas questões e lutar sempre em busca do aprimoramento, da evolução, do entendimento que nos levará a essa condição um dia. Que Jesus nos abençoe, possamos ter uma boa semana, ficaremos... Boa noite a todos. Mais uma vez, nos reunimos em nome de Jesus para acolhermos os ensinamentos da doutrina espírita. E nessa oportunidade gostaríamos de abordar um tema que consta do livro Conflitos Existenciais, de autoria da mentora Joana de Ângeles, sob a psicografia do Divaldo Franco. Nesse livro, que é muito interessante, faz parte da obra psicológica, o espírito Joana de Ângeles nos afirma que o sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através de desafios existenciais, e que, por conta dessa necessidade de correção de experiências anteriores que foram mal sucedidas, esses desafios podem se apresentar como perturbadores quando nós não direcionamos com sabedoria e quando não enfrentamos com valor. E a mentora nos esclarece também que herdamos, todos nós, um atavismo de nossas experiências anteriores. E é por isso que na raiz de todo o processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, que ressurge como necessidade de reparação. A partir dessa premissa, dentre vários conflitos abordados nessa obra, nós elegemos como tema da palestra a drogadição e também recorremos a algumas publicações da revista Reformador. Esse tema é muito complexo e ele pode ser explorado sob diversos prismas. Por isso mesmo, a nossa pequena pesquisa é singela e objetiva apenas suscitar reflexões e também, de alguma forma, demonstrar o caráter consolador da doutrina. E a primeira pergunta que poderíamos formular é: qual é a causa da dependência química segundo a visão espírita? Bom, segundo Joana de Ângeles, a psicogênese da drogadição é explicada pela perturbação, pela insegurança e muitas vezes pela revolta do espírito que herdou frustrações de suas existências pretéritas. E quais as características das pessoas que caem nas armadilhas da drogadição? De uma forma simplificada, Joana de Ângeles afirma a existência de dois níveis diferentes de pessoas toxicodependentes. O primeiro nível é as que receiam a vida por lhes parecer injusta e perversa. E a do segundo nível, as que, fugindo da realidade, buscam uma vida sempre agradável e compensadora. Então, o primeiro grupo, aquele grupo de pessoas que receiam a vida porque acham que a vida é injusta, buscaria na drogadição a pretensa segurança que falta no estado de lucidez. Já o segundo, que busca sempre uma vida agradável, visa refugiar-se, evitando o trânsito de situações desafiadoras para as quais se creem incapazes. Bom, e quais são os tipos de droga, né? Essa é uma pergunta muito relevante e os pesquisadores afirmam a existência de 3 tipos: as estimulantes, as depressoras e as perturbadoras do sistema nervoso central. As estimulantes estão presentes principalmente na cocaína e na nicotina.
as depressoras estão presentes no álcool e narcóticos, e as perturbadoras na maconha, no êxtase, no LSD. E quais são as sensações da drogadição? Formulando essa pergunta de uma forma mais clara, Wesley Caldeira, que é um espírita que fez um artigo publicado na Revista Reformador de fevereiro desse ano, 2020, nos esclarece que as drogas psicotrópicas alteram as funções do cérebro e do comportamento do usuário. Para uns, as drogas oferecem estímulos, para outros, calma, e para outros, fantasias. O espírito Joana de Ângeles nos esclarece que os entorpecentes minoram as tensões inibitórias, o que facilita o aparecimento repentino de condutas recusadas pelo ego. Quer dizer, o consumo de entorpecentes aniquila os freios, do ego. Depois da euforia mentirosa, o usuário irá então sentir angústia pela falta do estímulo artificial e muitas vezes mal-estar. Disso surge a dependência química. Quais seriam as consequências da drogadição? Roberto Carlos Fonseca, também um espírita que fez um artigo publicado na Revista do Reformador de novembro de 2008, nos esclarece que podem surgir 3 fenômenos decorrentes do uso constante da droga: a tolerância, a dependência e a síndrome de abstinência. A tolerância ocorre porque o cérebro do adicto, no primeiro momento do estágio, libera neurotransmissores que liberam prazer. Porém, com a administração constante, ocorre uma adaptação biológica à droga, e o cérebro diminui a liberação dos transmissores. Por isso, o adicto precisa aumentar a dose da droga para obter o mesmo efeito. Bom, já abordamos a tolerância, agora iremos abordar a dependência, que ocorre por um vínculo extremo, em que a droga é priorizada em detrimento de outras relações. O adicto sofre tanto a dependência física quanto a psíquica. Na dependência física, o organismo do corpo se adapta à droga para estabelecer um equilíbrio de seu funcionamento. À falta da droga, o organismo funciona mal. Já na dependência psíquica, o adicto sente um mal-estar intenso da ausência da droga. E, em relação à síndrome de abstinência, o adicto sente mal-estar como ansiedade, fadiga, sudorese, vômitos, depressão. E é por isso que Joana de Ângeles chama a atenção dos pais e familiares. A mentora nos esclarece que a falta de contato contínuo dos genitores com os filhos, muitas vezes por não lhes perceber as primeiras alterações de conduta, permite que se entreguem ao vício com assiduidade, criando a dependência química. Quando a toxodependência, então, é tardiamente percebida, há necessidade de uma terapia longa e cuidadosa. Muitas vezes, os conflitos do lar, a ausência de diálogo entre genitores e filhos, as agressões físicas, morais e psicológicas, a falta de carinho, contribuem para a fuga à drogadição. E quais são os sinais característicos de um dependente químico? Bom, quando o indivíduo começa a usar drogas, ocorre uma mudança de comportamento, caracterizada por irritabilidade sem motivos, explosões nervosas, inquietação, impaciência, agressividade, depressão, queda de aproveitamento escolar ou desistência dos estudos, insônia, isolamento social, descuido da higiene pessoal, mudança de amigos, mudança do modo de falar, mudança do modo de se vestir, desaparecimento de objetos de valor, de dinheiro, incessantes pedidos de dinheiro ou até mesmo extorsão. E
indolência, rebeldia contra qualquer tipo de autoridade. E quais seriam os fatores agravantes? Podemos elencar a obsessão espiritual, a possível predisposição genética, os hábitos dos pais, dos familiares ou dos amigos que influenciam, o uso de bebidas alcoólicas, o tabagismo, a falta de educação moral. E falando sobre influenciação de espíritos, nós também podemos considerar a obsessão. Um adicto pode sofrer influência de dois tipos de espíritos: o de obsessores, que objetivam uma vingança por ser inimigo de existências pretéritas, e também obsessor viciado, que objetiva se aproveitar dos fluidos do adicto. Ambos acabam incentivando a drogadição e exercendo influência perniciosa. E como os espíritos desencarnados adictos se apresentam no plano espiritual? Wesley Caldeira aborda esse tema, extraindo da obra Memórias de um Suicida, de autoria do espírito Camilo Cândido Botelho, pela psicografia de Ivone do Amaral, o seguinte trecho: efetivamente, vimos individualidades desfiguradas pelo mal que em si conservavam consequências calamitosas da intemperança, atoleimadas, chorosas, doloridas, abatidas, cujas feições alteradas, feias, deprimidas, recordavam ainda os trágicos panoramas do Vale Sinistro. Excessivamente maculadas, deixavam à amostra, em sua configuração astral, os estigmas do vício a que se haviam entregado, alguns oferecendo mesmo a ideia de se acharem leprosos, ao passo que outros exalavam odores fétidos, repugnantes, como se a mistura do fumo, do álcool, dos entorpecentes, de que tanto abusaram, fermentassem exalações pútridas, cujas repercussões contaminassem as próprias vibrações, que pesadas, viciadas, traduzissem o vírus que haviam envenenado o corpo material. E qual é a herança que o espírito adicto constrói para si próprio? Bom, além da vinculação com espíritos viciados e da obsessão, o adicto possivelmente herdará doenças em reencarnações futuras, como uma forma de freio. Wesley Caldeira identificou o relato do espírito do adolescente Charles, de 13 anos, no livro O Céu e o Inferno, de Kardec. Nele, o espírito dessa personalidade foi evocado mesmo estando no estado encarnado, a fim de sondar as origens profundas da limitação de suas faculdades intelectuais. Consciente de sua expiação e de seu processo de reabilitação, o espírito Charles confidenciou que foi um jovem libertino no século XVI. E também o espírito André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, nos esclarece o seguinte: há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, ou a aleijão de nascença, e muitos outros recursos angustiosos, embora, mas necessários, e que podem influenciar em benefício da mente desequilibrada desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferece. E qual seria a terapia? Bom, a terapia de urgência para a drogadição é a educação, que, se for aplicada desde a infância, tornar-se-á preventiva. Além disso, diálogos francos e naturais devem fazer parte das conversas familiares e escolares. Após a instauração da dependência, cuidados médicos especiais e a psicoterapia são necessários. Em paralelo a tudo isso,
recomenda-se a evangelização, o auxílio e o amor da família, a prece intercessória, o atendimento fraterno, a participação de reuniões de desobsessão e a fluidoterapia. Mas, de acordo com Joana de Ângeles, a terapia por excelência é o interesse do paciente na própria recuperação. E concluindo esse tema, nós perguntamos qual é o papel da vontade? E recorremos ao Livro dos Espíritos, em que a espiritualidade nos esclarece que é possível ao espírito libertar-se dos vícios se assim quiser. Na pergunta 645, Kardec formula: quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? A espiritualidade assim responde: arrastamento sim, irresistível não, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. E na questão 911, Kardec formulou: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? A espiritualidade assim responde: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência de sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Bom, e com esse tema, nós desejamos a todas as famílias que enfrentam essa situação muita paciência, muita perseverança, muito amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, principalmente daqueles que residem em nós mesmos. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa